Presidente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz-nos aqui que estão muito preocupados com o desemprego, mas tudo o que fazem é despedir. Estão muito preocupados com os baixos salários, mas tudo o que fazem é continuar a baixar salários. Ó, Sr. Ministro, o discurso não bate com a realidade. O Sr. Ministro vem aqui dizer que isto não é nada um objetivo estratégico de que o desemprego é um fator de pressão para abaixamento dos salários. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro é que é professor, eu não sou professora. Isto são teorias científicas. E, portanto, significa que, do ponto de vista da economia, é óbvio que se um trabalhador está numa situação de desespero, aceita qualquer salário e qualquer horário, porque isso tem um efeito de sobrevivência objetiva. Isto são as leis da economia. O Sr. Ministro é que é professor, eu não sou professora. E, portanto, é por demais evidente que este Governo agrava o desemprego porque tem um objetivo de agravamento da exploração e de fazer com que os trabalhadores recebam menos. Ó, Sr. Ministro, como é que nos pode dizer que não está preocupado com o desemprego quando a proposta que está na Assembleia da República é para embaratecer e para facilitar os despedimentos? Onde é que embaratecer e facilitar os despedimentos apoia a contratação? Não apoia. É um objetivo estratégico de fundo que este Governo tem colocado em cima da mesa e, diga-se de passagem, na continuidade do que era um anterior Governo, de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E não é por engano. É porque um trabalhador precário custa menos 1/3 ao patrão. Não é por acaso. A precariedade não é um acaso. É uma opção política de fundo de um Governo e de um patronato que encontra no trabalho precário menos custos com o trabalho. E, como lhe digo, isto não é novidade nenhuma, isto está escrito nas leis da economia. Sr. Ministro, é inaceitável que nos venha dizer que acha que um salário mínimo nacional é uma vergonha e depois não aumente. É que o que se trata aqui é que o Governo, quando se trata de cumprir a concertação social para proteger os trabalhadores, não cumpre. Quando se trata de cumprir a concertação social para favorecer os patrões, é muito rápido. Portanto, a questão é esta. O anterior Governo, inaceitavelmente, incumpriu para o aumento do salário mínimo nacional. Ninguém vive com 432 euros. As pessoas sobrevivem com dificuldades brutais. Em Portugal, a pobreza e uma parte significativa dos pobres em Portugal não são mendigos, não sem abrigos como diz o outro. Não, são pessoas que trabalham, mas se o que levam para casa ao fim do mês não dá para pagar as contas. São pessoas que dignamente se apresentam no seu horário de trabalho, cumprem o horário de trabalho e ganham uma miséria. E isto é um sinal de retrocesso, não é um sinal de avanço. E o Sr. Ministro, sendo o Ministro do Emprego, deviam envergonhar nós termos o salário mínimo nacional mais baixo da zona euro. Porque, de facto, isso não é um sinal de avanço, é só um sinal de retrocesso. Depois há aqui um aspecto que importa aqui dizer. O Sr. Ministro diz aqui, e aventou aqui uma série de propostas que estão em cima da mesa de políticas ativas de emprego. Estas políticas era o que o Sócrates apresentava de 15 em 15 dias. O anterior Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República em debates quinzenais. O Sr. Primeiro-Ministro, de 15 em 15 dias, via aqui e dizia agora são estágios para a administração pública, agora são estágios para as IPSS. Isto era o que o anterior Governo fazia e que já provou que não resulta. 40% de desemprego jovem. 40% de desemprego jovem. Isto é um desperdício. Para além de ser um flagelo individual para cada uma destas pessoas, é um desperdício. Este Governo tem uma política de desperdício da geração mais qualificada de sempre deste país. E o Sr. Ministro ainda diz que ganha um pouco. Sabe qual é que é o problema do país? É que um jovem licenciado num estágio deste Governo, sabe quanto é que ganha? 628 euros. Quando até aqui se admitia que um licenciado receberia 2 salários mínimos nacionais. E este Governo está a pagar a um jovem licenciado na administração pública num estágio 628 euros. Sendo que quando termina o estágio, os serviços e a avaliação é que sim senhor, aquela pessoa fez um bom trabalho e faz lá falta, mas as leis deste Governo impedem a contratação destes trabalhadores. Não é possível falar em combate ao desemprego sem falar no combate à precariedade. O desemprego e a precariedade são as duas faces da mesma moeda. O Sr. Ministro sabe isto é estratégico e é uma opção de classe deste Governo. Sr. Ministro, importa aqui ainda dizer um aspecto. Falou-se aqui, o Sr. Deputado do CDS fala aqui da fiscalização, porque o combate à precariedade é através da fiscalização. Não é. A ACT tem que cumprir a lei, ponto. Não é favor nenhum que está a fazer aos trabalhadores quando cumpre a lei. É para isso que existe a autoridade para as condições de trabalho. Mas a um patrão compensa pagar a multa do que contratar o trabalhador com direitos. Compensa muito mais a um patrão pagar uma multa e não fazer um contrato a um falso recibo verde, por exemplo. A esmagadora maioria dos trabalhadores a falsos recibos verdes tem um horário de trabalho definido, tem a hierarquia superior, tem a organização do trabalho supervisionada, não são detentores dos seus meios de produção e por isso não são detentores da cadeira, da secretária onde trabalham, do telefone que atendem, dos esclarecimentos que dão sobre o call center da Vorten, por exemplo. Isto não é um trabalhador independente. Isto é um trabalhador de conta de outrem. A inspeção vai lá à SONAI e até pode multar a SONAI. Estou a dizer a SONAI como podia dizer, infelizmente, outros grupos.
Podia fazê-lo. Nós temos conhecimento de casos no call center da Vorten de falsos recibos verdes. Por isso eu dei este exemplo. Compensa muito mais à SONAI pagar a multa e continuar a lucrar com o trabalho, provavelmente um licenciado que recebe o salário mínimo nacional num call center, do que garantir um contrato com direitos, porque isso é que a SONAI não quer. E quem diga SONAI, diga os grandes empregadores em Portugal. E, portanto, trata-se de uma opção de fundo que nós entendemos que é fundamental. Há também aqui um aspecto que gostaríamos de colocar. O Sr. Ministro, perdoa-me a franqueza, confunde tudo. Ensino profissional é educação. Formação profissional é trabalho. É uma coisa básica. Ensino profissional é escolaridade obrigatória, é o Ministro da Educação que tutela e é o Ministro da Educação que responde. Outra coisa é formação profissional, é um direito dos trabalhadores. E bem, foi uma conquista de lutas de várias gerações. O Sr. Ministro não pode vir aqui com estas políticas ativas de emprego mascarar os números do desemprego. Vem-nos aqui dizer que este ano há mais 30 mil jovens em políticas ativas de emprego. Diga lá se não são os jovens da escolaridade obrigatória que passou do 9º para o 10º que estão no ensino profissional. Diga-nos lá se não são aqueles jovens de 12 anos que as escolas por este país estão a aprender já a ser jardineiros e a ser operários porque já sabem que as suas famílias não vão ter dinheiro para lhes pagar um curso no ensino superior. O que se diz é uma política de retrocesso. Dizer à partida que um jovem de 12 anos não pode ir para o ensino superior é retrocesso social e é triagem social. E é aquela concepção muito elitista que um filho do operário há de ser operário, um filho de um desempregado há de ser desempregado e um filho do novo secretário de Estado, que foi do BPN, há de ser administrador do BPN um dia deste ou de qualquer outro banco. É uma concepção profundamente elitista sobre a qual nós não podemos compactuar e com isto terminava. Obrigado, Sr. Presidente. É o seguinte, nós tivemos hoje aqui no decurso desta audição um conjunto de informações relevantes que nunca tínhamos ouvido por parte do Ministro da Educação relativamente ao ensino profissional. Nunca o tínhamos ouvido o Ministro da Educação dar informações do ponto de vista desta precisão que o Sr. Ministro hoje aqui deu e, independentemente da orgânica do Governo e dos ajustes que se estejam a fazer, o Sr. Ministro da Educação só virá à Assembleia da República, acho que anda desaparecido em combate, só virá dia 15 de março e pela importância das informações que o Sr. Ministro aqui nos garantiu das condições de igualdade de acesso ao ensino superior, de um conjunto de matérias de oferta curricular e de oferta formativa, de condições muito específicas, tendo o Sr. Ministro lido um documento, esta interpelação era no sentido de perceber se o Sr. Ministro está disponível para nos deixar esse documento, porque o Ministério da Educação ainda não fez chegar nada a esta Casa e para que nós possamos falar sobre o mesmo. Temos que ter o mesmo em cima da mesa, porque senão uns falam em alhos e outros falam em bugalhos, que é o que o Sr. Ministro tem estado a fazer no decurso desta audição. Exatamente por perceber isso é que queremos os dados concretos, porque senão falamos do ar, não é? Muito bem, exatamente, mas era para só, perceber se estes dois aspectos são claros para todos, não é? Exatamente, e para perceber se a leitura que o Sr. Presidente está a fazer está de acordo com a realidade. Muito bem. O Sr. Ministro falou-nos aqui de 30 mil alunos no ensino dual, e o que nós hoje temos são 3 turmas. E, portanto, só se cada turma tiver 10 mil alunos. Uma escola em Alcochete, uma escola em Sintra. Temos quase 2 mil turmas. Não, do ensino dual, não é do ensino profissionalizante, é do ensino dual. No chamado sistema de aprendizagem. É exatamente para isto, para não falarmos uns em alhos e outros em bugalhos.